Olá, é uma alegria estar com vocês novamente. E hoje me veio à cabeça nós falarmos um pouco sobre ciência, né? A ciência, que é um elemento tão importante na vida do homem. Porque fazer ciência não é simplesmente uma questão de bom senso. Fazer ciência é uma questão de enlevo. Porque o homem, ele é construtor da realidade no que tange as convenções, como já queriam os sofistas, mas no que tange a esse aspecto científico, que é rigoroso, que é metódico, o homem deve ser exaltado nesse sentido. A ciência é uma construção do homem, algo que precisa ser muito bem pensado, refletido e organizado metodicamente. Se nós olharmos nas nossas idas e vindas no planeta, nós percebemos a evolução gradativa do homem buscando se aprimorar. E nesse processo, ele se encanta, porque é um mundo de descobertas. Descobertas da natureza, descobertas técnicas. E é nesse mundo que nós vivemos, aonde a tecnologia merece ser exaltada. Não a tecnologia pela tecnologia, mas a cabeça do homem, arquitetando conhecimentos tão importantes para a nossa organização social, para a nossa organização do ponto de vista da economia, por que não? Mormente, a compreensão da natureza, para amealharmos recursos, para que o homem possa evoluir, mas evoluir bem. Pensar a ciência é algo divino, porque é uma construção de bem-estar, né? Então, nós estamos construindo o bem através do pensamento, através de formas criativas, através de inventos. E hoje, acredito que mais do que em qualquer época da humanidade, a ciência merece os nossos aplausos, merece o nosso louvor. E não é tão simples, porque é algo muito sério. É na ciência que o homem se organiza vitalmente, emocionalmente. E tudo que o homem arquiteta visa o bem-estar do homem. Mas para tanto se faz necessário o método. Então não é um simples pensar e refletido. Implica em organização dos passos para se chegar a determinada descoberta. Se nós formos ver na natureza, nós temos um processo de indução, que chamamos de indução científica, onde o homem caminha, mas ele busca luzes para ser feliz através da observação. Ele observa os fatos, observa a natureza, observa os fenômenos. Então, do ponto de vista científico, a observação do fenômeno, portanto, é o ponto de partida. Entendemos por fenômeno o real que é aparente aos nossos olhos, à nossa mente, aonde construímos o nosso porvir a partir daquilo que observamos, organizamos. E o porvir é profícuo, porque sempre mentes trazem coisas novas para enaltecer a realidade do homem. E como eu disse, é algo que precisa ser pensado, método, né? Organização do raciocínio, né? Evolução também moral, porque a ciência tem o seu lado técnico, mas tem o seu lado ético, que precisa ser repensado. Né? Então, não pode ser algo absolutamente em detrimento do homem, da humanidade, mas precisa ser pensado como luz que traz alegria para a humanidade. Né? Vejam hoje o conforto que a gente tem. Né?
Não existem distâncias. Tudo é muito mais imediato e ao mesmo tempo mais prático. E tudo é pensado pela cabeça do homem. E como eu falava em método, o primeiro momento é o momento da observação. Tá? Observamos e tiramos as nossas conclusões. Isso requer um passo de luz, porque nós começamos por ver, perceber pelos sentidos. Né? Aí constitui-se a ciência. Mas nós trasladamos, porque existe uma realidade que é inédita e que os nossos sentidos não podem alcançar. Aí passamos para outro plano, que é o plano já transcendente, que é o plano além do fenômeno e que é o plano do real, porque o real, nos moldes espíritas, é o oculto. E é esse oculto que precisa ser desvelado, segundo o termo de Heidegger, tirado o véu para que nos percebamos como agentes, mas como luzes, como pontes altaneiras do conhecimento e da verdade. Então, o conhecimento começa por ser algo que vem de fora, desperta a nossa interioridade e passamos a trasladar em direção ao transcendente. Aí nós temos a passagem do mundo científico para o mundo que não é mais corporal, que é um mundo de encantamento, de louvor. É um mundo onde nós começamos a refletir sobre a verdade. A verdade não é só a verdade dos fatos. A verdade implica em uma construção do pensamento. E, ao mesmo tempo, além da observação e da razão, nos valermos da intuição. Então, o último momento nesse processo cognoscitivo é a intuição. Trasladamos infinitamente, através desse poder, eu diria mágico que é a intuição, porque traz luzes a partir de uma visão da alma. Então, a construção que a humanidade está efetuando é fantástica. Começamos falando, portanto, da indução científica, onde analisamos amplamente a realidade fenomênica. Não são 1, 2 fenômenos, são milhares, que importam sejam, de certa forma, organizados, né, para que então o homem possa pensar aquilo que ele vê. Então, aqui nós temos o papel do empirismo, que é a primeira forma de conhecimento. Conhecer através dos sentidos. A experiência sensorial é o ponto de partida. E a indução consiste justamente nessa coletânea de casos para que possamos organizar uma lei geral. Isso é maravilhoso. Já quando trasladamos o mundo sensível, nós buscamos o real oculto, né? Aí por um esforço de razão, pode ser a razão pura, a priori, mas uma razão que comanda o pensamento, que comanda a realidade, porque ela é soberba. Mas uma razão que chega um momento que despreza a observação. Não se faz mais necessário a observação dos fatos. Nós vamos buscar luz sobre o que é oculto. Luz sobre aquilo que não é mais sensível, mas que é inteligível. Aqui nós temos vários passos. A razão, ela emprega a dedução. Tá? E a dedução consiste em partirmos de realidades mais genéricas, tá? Mais universais, para chegarmos, então, por uma movimentação em cascata, digamos assim, para chegarmos aos casos particulares. Né? Eu digo em cascata porque nós começamos do maior, né? Do ser mais amplo, mais genérico, e vamos afilando o objeto de pensamento até chegarmos aos casos particulares. Nós temos mais ou menos isso no Livro dos Espíritos, quando inicia-se a reflexão através de Deus, que é o ser mais geral
mais universal. E o cone vai se afinando, buscando os seres, né, nos vários reinos, até atingir no homem, né, os seres particulares, os espíritos que são indivíduos, né, toda essa cascata da criação, para trasladarmos em busca do real, que não é visto, não é percebido, mas é pensado e é sentido. Não sentido pela experiência sensorial, mas sentido interiormente. Aí é a percepção da alma que constitui um modo de conhecimento mais pleno, mais real. A razão, ela é lógica. O princípio, ela se basta. E essa é a autoridade da doutrina. Mas um pouco além dessa razão que é iluminadora. Aliás, temos como fonte o racionalismo na época de Kardec. Efetivamente, esse racionalismo nos permite entrever o real a priori para pensarmos o essencial, o oculto, né? A vida em si, né? A inteligência na criação e tantos outros objetos de conhecimento. Então, a razão faculta luzes. Organizamos os procedimentos racionais pelo intelecto, mas importa também nos valermos dessa percepção da alma, que é a intuição. E a intuição é altaneira, porque é um conhecimento que implica em enlevo, em iluminação. E aí passamos a sentir na alma a alegria moral. O verdadeiro conhecimento é isso, né? De nós buscarmos conhecer além do mundo da matéria, algo que é o ser em si na alma, né? Portanto, o conhecimento do real oculto, porém inteligível, é motivo de alegria, porque implica em transcendência.